Pessoal, não podia ser diferente, né? As lentes esféricas também oferecem o lado das contas, né? O estudo analítico. Mas ele é muito rápido porque ele já foi visto nos espelhos esféricos. Então, são as mesmas equações, vão obedecer aos mesmos sinais e às mesmas regras, basicamente. Vamos relembrar isso, né? No eixo X, eu tenho a famosa equação da posição do foco, da posição do objeto e da posição da imagem, obedecendo à relação o inverso da distância focal é igual à soma dos inversos da posição do objeto e da posição da imagem. Tenho também a equação do aumento linear, que relaciona o eixo x com o eixo y, né? Sendo o tamanho da imagem no eixo y, né? E o tamanho do objeto também no eixo y. Posição da imagem negativa no eixo x e posição do objeto no eixo x aí, positiva, né? Então, cuidado aí que vocês têm que ter. Eu estou colocando aí onde é que essas relações são, porque esse aumento ele é linear e transversal. Essa palavra transversal é porque ele é transversal ao eixo principal. Vocês lembram que eu fiz essa demonstração na aula de espelhos esféricos? Quem não lembra tem que assistir lá, tá? É muito importante lembrar que o aumento linear é a distância focal sobre a distância focal menos a posição do objeto. Importante, tá aí a nomenclatura de tudo, né? Então, tudo isso já foi visto, né? Imagens reais possuem pelinha positivo e aumento negativo. Imagens virtuais possuem o pelinha negativo e o aumento positivo. Um acréscimozinho que eu vou fazer aqui para você tomar um cuidado, tá bom? Qual seria aqui o acréscimo importante para a gente? Gente, se a lente for convergente, distância focal positiva, tá? Ó, distância focal positiva para lentes convergentes, tá? E distância focal negativa para lentes divergentes. É o único cuidado a mais que vocês vão ter que ter, tá certo? Então, eixo onde estão os objetos, positivo. O eixo das lentes é bivalente. Ele pode ser positivo para os objetos para um lado e negativo para as imagens para o mesmo lado. Depende. Quem vai dizer o sinal do eixo é o que você está trabalhando. Se você bota o objeto, ele fica positivo. Se a imagem é virtual, é negativo. Se a imagem é real, é positivo. E isso está de maneira indireta aqui, ó, nessas condições que vocês têm que considerar ao fazer conta com as lentes. Eu sei que é pouca coisa, né, para uma aula teórica. Então, essas aulas que a teoria é muito curta, eu faço alguns exemplos para que a coisa fique mais palpável para você, tá certo? Então, vamos para esses exemplos. Gente, essa questão aqui da PUC Paraná para medicina, ela é maravilhosa, porque ela envolve já um caso de nível de questão de lentes esféricas com nível já para quem vai fazer vestibular concorrido, né? Durante uma aula de óptica geométrica no laboratório, o professor faz um experimento para que os alunos descubram a posição da lente em relação ao objeto. A estrutura é feita de tal maneira que a distância do objeto luminoso à tela de projeção não é a lente. Isso aqui nem é P e nem é pelinha. É a distância do objeto até o local onde ele vai se projetar, que é aqui. Quando está falando tela de projeção, pessoal, só as imagens reais são projetáveis. Você já sabe que essa imagem tem que ser real, como mostra a figura a seguir. Uma lente esférica convergente de distância focal 22,5, distância positiva, é colocada entre o objeto luminoso e a tela de projeção. Então a lente tem que ficar aqui, né, no meio, né? Porque as imagens reais, elas ficam do lado oposto do objeto, né? Por isso que a lente tem que ficar no meio. O objeto está aqui, né? No meio que eu falo é entre, tá? Não necessariamente é no ponto médio. O objeto fica disposto de forma perpendicular ao eixo principal da lente e este é alinhado com todo o sistema. O professor pede para que a imagem nítida seja projetada na tela maior que o objeto. Terceiro caso, imagem real invertida e maior. Tá com dúvida? Vai na aula teórica e consulta esse terceiro caso. Para a situação solicitada e a forma como o experimento é montado, qual deve ser a distância entre o objeto luminoso e a lente? Qual é o valor de P que ele pergunta, né?
Ele não diz que a lente está em alguma posição, eu já sei que ela é convergente, né? Por quê? Porque só as convergentes podem gerar imagens reais, né? Isso é uma imagem projetável e as imagens projetáveis são reais. Turma, traça aquele raiozinho maravilhoso, ó. Passou no centro óptico, bate no anteparo, vai formar a cabeça da imagem. Como ele botou a ponta da seta aqui mais para baixo, né? Você traça o outro, ó, passando pelo centro óptico. Tá aí a imagem projetada desse objeto. Ela é uma imagem real, invertida e maior. O que eu sei daqui? Eu sei que essa distância é o que ele pergunta na questão. É o valor de P. E essa distância é o valor de P'. E a soma delas é quanto? É só olhar aqui em cima, né? É 120, tá? Então, de cara, eu já sei que P mais P' é 120 centímetros. A partir disso, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o valor de P'. P' é 120 menos P, não é verdade? Aí eu vou trazer para essa equação aqui. Por quê? A distância focal, gente, eu tenho. Ó. Lembra que a lente é convergente, essa distância focal tem que ser positiva. Então ela vai vir para cá. O valor de P é a pergunta. E P' está isolado em função de P. Então todo esse termo vem para cá. Ó. E a equação fica finalmente dessa maneira aqui. Ó. Substituir a distância focal, deixei a incógnita e substituí o P' em função da incógnita. Lembra que está tudo em centímetro, né? Ó, não passei nada para metro aqui, tá bom? Então, fazendo essa conta aí, o que nós vamos obter? Faz o produto, né? Que é o MMC aqui, ó. P vezes 120 menos P. Ao dividir isso por isso, sobra só o 120 menos P. Ao dividir o produto por esse, sobra só o P. E tem um sinal de mais aqui, né? Ó. Tirei o MMC. Pessoal, quanto é 120 menos P mais P? O menos P mais P vai embora, né? Então, isso vai ficar isso aqui, ó. P que multiplica 120, 120P. P que multiplica P, P2. E o D vai dar uma equação de segundo grau. Vai, eu explico por que no final. E o 22,5 vai multiplicar o 120, não é verdade? Aí você vai ter a seguinte conta, ó, uma equação do segundo grau. Eu já deixei ela organizada para a gente não perder tempo. Ó. Esse produto aqui dá 2.700, tá? Ó. E já ela fica organizadinha. A gente desenvolvendo aí e tirando as raízes reais, a gente obtém P igual a 90 centímetros e P igual a 30 centímetros. Pessoal, que questão maravilhosa é essa? Ela tá nula, tá? Porque tem dois itens. Não está, pessoal. Por que ela não está? Eu tenho a seguinte situação. Nessa situação aqui, a imagem deve ser maior que o objeto. Se ela é maior que o objeto, tá lembrado que o tamanho de I sobre o tamanho de O é o tamanho de P' sobre o tamanho de P, só que o P' tem um sinal negativo. Mas são esses tamanhos, ou seja, para essa imagem ficar maior que o objeto, esses triângulos são semelhantes. Ó. Esse tamanho aqui tem que ser maior do que esse, então o P tem que ser menor que o P', né, gente? Então quem é 90 aqui é o P' e quem é 30 é o P nesse caso, tá? Ó. Maravilha de questão. Mas, Hilde, por que a matemática prevê dois resultados para P? Porque matemática é uma coisa, gente, e física é outra. A matemática prevê dois resultados porque a matemática não sabe o que é objeto e não sabe o que é imagem. A gente sabe, tá? Significa também que se eu colocar um objeto aqui, ó, a imagem dele vai estar aqui, que seria a solução 90 no objeto, 30 na imagem. Mas nós estamos atrás da solução 30 no objeto, 90 na imagem. Repetindo, por que o P' é o maior? Porque a imagem é a maior. Se isso fosse um objeto, ó, aí isso aqui seria uma imagem real invertida e menor, né? O objeto estaria para baixo, a imagem estaria para cima, essa distância seria 90 e essa distância seria 30. Mas não é o caso, porque o professor pede para que a imagem seja maior que o objeto, portanto a resposta é 30. Questão fantástica, pessoal. Esse é o nível que vocês têm que dominar se vocês estão estudando para passar em medicina, gente. Vocês têm que devorar isso aí, porque o concorrente de vocês, ele faz isso se você não fizer, né? Vamos ver mais um exemplo?
Essa questão ela é bem legal porque ela traz uma coisa aqui, ó. Ela traz a projeção da imagem em cima de uma retina, né? Olha só por quê. Em uma parede vertical está pendurado um quadro retangular cuja superfície tem área S. Brincando com a lente esférica convergente, um rapaz observa uma imagem invertida e nítida desse quadro, mantendo a lente parada a 0,5 metros dos seus olhos e paralela à parede a 2 metros dela. Considerando o vale das equações de Gauss, a área da imagem do quadro observada pelo rapaz e vai dar uma imagem real, vai. Essa área se projeta onde? Na retina, pessoal, que é o outro anteparo, tá? Ó. Então a gente vai desprezar o tamanho do olho, tá? Essa distânciazinha entre o olho até o final do fundo do olho, a gente despreza isso. Isso aqui representa a lente que ele está segurando, ó. O quadro e a imagem do quadro formada na retina do sujeito, no fundo do olho dele. Legal, né? Então o que ele deu? Ele deu que essa distância é 2 metros, está na figura, ó. E essa distância é 0,5 metros. Com isso eu posso ter o aumento linear, né? Porque eu sei que esse quadro tem dimensões x e x, né? E aqui ele vai ter y e y, bem miudinho, projetado lá no fundo do olho, né? Na retina, que é o nosso anteparo. Logo, a área desse quadro aqui é x ao quadrado. E a área desse quadro aqui é y ao quadrado. Quem é x, quem é y? Ora mais, aumento linear é o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, né? Isso é menos a posição da imagem sobre a posição do objeto. Quanto é a posição da imagem? A posição da imagem é 0,5. E a posição do objeto é 2. Esse menos é só para dizer que ela está invertida, né? Ela está de cabeça para baixo lá na nossa retina. Quem inverte é o cérebro, né? Gente, isso é a mesma coisa de 1/4, né? 0,5 dividido por 2 é 0,25. E é a mesma coisa de 1/4. Se você multiplicar em x aí, ó, você vai obter que x, você vai obter que y é x sobre 4 negativo. Logo, essa área aqui, ó, ela é x sobre 4 elevado a 2, né? Porque ela é y, né? E y é x sobre 4, onde você eleva a 2, tá? Que é o quadrado, que é a área, né? Então essa área é x ao quadrado sobre 16. Mas quem é x ao quadrado? É a área do quadro original, né? Então eu pego aqui, ó, tá vendo, ó? E substituo esse s aqui, bem aqui, né? Onde tem x quadrado. E eu obtenho que a área do novo quadro, que está lá no fundo da retina, é a área do quadro anterior dividida por 16 fatores, né? Para caber no fundo do olho da gente. Fantástica questão também. Vamos aí, turma, para o exemplo de número 3, para finalizar uns exemplozinhos para vocês. Questão muito boa da FUVEST também, ó. A distância entre um objeto e uma tela é 80 centímetros. Qual é a tentação do aluno? Dizer que isso é P, dizer que isso é P'. Isso nem é P e nem é P'. Por isso que eu boto essas questões, entendeu? O objeto é iluminado por meio de uma lente delgada e posicionada adequadamente entre o objeto e a tela. Uma imagem nítida e ampliada 3 vezes é obtida sobre a tela. Para que isso seja possível, qual é a natureza da lente, qual a distância focal e qual a posição do objeto? A questão é boa porque ela faz 3 perguntas, né? Vamos nós fazer um desenho, né, gente? Vamos fazer um desenho aqui, porque não veio o desenho. E é isso, lente convergente, aqueles pontos importantes, né? Ó. Local de projeção, né? Ó, ele quer uma imagem ampliada 3 vezes. As imagens ampliadas, elas ficam além do ponto anteprincipal, tá, gente? Ó. Então tá aí o objeto, ele tem que ficar entre o anteprincipal e o foco. Lembra, ó, real invertida menor, real invertida do mesmo tamanho, real invertida maior nessa região entre A e F, né? Tem que saber isso, gente, por isso que a aula teórica existe lá, tá? Traça o raiozinho que tu vai obter aí essa ideia, tá bom? O que é o aumento? Menos P' sobre P, não é verdade? Ele quer que esse aumento seja 3 vezes, só que esse aumento é negativo, porque a imagem está para baixo, ó. Ele é a comparação do tamanho de I com o tamanho de O, né? Então ele tem que receber um sinal de menos. Imagens reais recebem uma ampliação negativa, tá? E esse menos aqui, ele é da fórmula, né? Muito bem. Logo, o P' é 3P. O que a questão deu?
Você não sabe isso, também não sabe isso, mas sabe a soma. Porque ele disse lá em cima que isso é 80 centímetros, a distância entre o objeto e o anteparo de projeção. Logo, substitua na outra, né, jovem? Se P mais P' é 80 centímetros e P' é 3P, logo 4P é 80 centímetros. Então P é 20 centímetros. Usando aquela equaçãozinha rapidinha, especial do aumento, né, ó, você acha a distância focal, né? Porque você já achou o P, ó. Menos 3, se você errar esse sinal, você está ferrado. Você vai errar a questão. Então, menos 3 é igual a F dividido por F menos 20. Logo, multiplicando aí, menos 3F mais 60 é igual a F. 4F é 60, F é 15. Dá para marcar o item A, né? A lente tem que ser convergente porque só ela gera imagens reais. A distância focal desse negócio é 15 centímetros e o objeto está a 20 centímetros da lente. Não precisa calcular a posição da imagem. Então é isso, gente. Essa aula aqui, ó, ela é curtinha sim, porque ela vai exigir de você, mas é praticar essas equações aplicadas às lentes esféricas. Bons exercícios e valeu!